Oi, oi, boa Olá, noite. boa noite a E todos. aí, que bom que você aceitou. Em primeiro lugar, quero agradecer por você ter aceitado esse convite. A gente está aqui de Cuiabá. Não esquece o curso, não esquece as horas lá, todos juntos, toda a experiência, todos os conhecimentos que vocês transmitiram naqueles 10 módulos. E que com certeza a gente tem aplicado ou tentado aplicar da melhor maneira no nosso dia a dia, aqui na nossa prática no hospital. Muito obrigada mesmo. Obrigado você pelo convite. Sempre saudade de Cuiabá, né? A gente estava indo mensalmente aí, agora já estou com saudade. Muita saudade do São Mateus, muita saudade do pessoal todo aí da Unimed, muita saudade da cidade, dos entornos da cidade, de Nobre, Tapada. Tapada. É Que muito legal. especial, viu? Eu espero que quando tudo isso acalme, passe, de alguma maneira, você venha nos visitar também novamente aqui. Vamos. Sempre muito bem-vindo. Bom, primeiro eu quero te apresentar, Douglas. O Dr. Douglas, ele é médico geriatra, paliativista, faz parte do Núcleo de Cuidados Paliativos do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de São Paulo, é diretor e líder do Grupo ASAS e também do Instituto Brasileiro de Comunicação em Saúde. E é vice-presidente da Academia Nacional de Cuidados Paliativos. E eu convidei o Dr. Douglas para a gente discutir alguns aspectos práticos, contar um pouco da experiência que ele tem vivido lá, também trabalhando, né, Douglas, na linha de frente dos cuidados paliativos, mas com os cuidados paliativos e com o Covid. Então, você está lá na frente, está lá se expondo mesmo. Então, eu quero que você conte aqui para a gente um pouquinho como que tem sido toda essa prática. Mas antes da gente entrar propriamente nisso, eu queria, para iniciar, que você fizesse um apanhado geral para a gente sobre o que é os cuidados paliativos, alguns termos, como terminalidade, e até mesmo sobre alguns mitos que envolvem os cuidados paliativos. Legal. Primeiro, agradeço de novo o convite. Soraya, falar que eu acompanho as suas publicações, os seus stories. Eu sou Os aluno seu antibióticos? também, tá? Da professora Soraya. Fico aprendendo bastante sobre infectologia. Para mim, vai ser meio que contar um pouco da rotina, né? Eu acho que todo mundo deve estar sendo inundado de materiais. Então, é interessante separar um pouquinho da teoria da prática, né, e colocar um pouquinho do que está sendo o dia a dia. Os cuidados paliativos, né, eu gosto sempre de falar que é uma forma da gente buscar combater o sofrimento. Então, os profissionais que estão envolvidos em cuidado paliativo, eles estão, de uma certa forma, lutando contra o sofrimento imposto por doenças, principalmente doenças ameaçadoras à vida. E esse sofrimento ele atinge os pacientes, em primeiro lugar. Em segundo lugar, ele atinge os familiares e os cuidadores. E em terceiro lugar, ele atinge a equipe, né? Agora, o Covid vai mostrar um exemplo claro para a gente como o cuidado paliativo envolve também tratar o sofrimento das equipes. Então, esse é um conceito amplo que envolve sempre esse cuidado ser feito de forma multidisciplinar. Então, isso é interessante porque a gente, qual você me convidou como médico, mas sem uma equipe multidisciplinar a gente não funciona, né? Então, isso é importante porque a gente sofre muito além da parte que os médicos conseguem acessar. O cuidado aos familiares e cuidadores também ele é obrigatório, por isso que a gente chama de unidade de cuidado, né? E manter, dentro dos princípios dos cuidados paliativos, o máximo da autonomia do paciente, o quanto essa vida durar. Como a maior parte das vezes o cuidado paliativo é chamado de uma forma muito tardia, então não começa a ameaçadora a vida, acaba sendo muito associado ao fim de vida, porque chamam a gente muito tarde, né? Então, o primeiro mito que tem com relação ao cuidado paliativo é que cuidado paliativo não é cuidado de fim de vida, mas inclui cuidado de fim de vida. Um outro mito que está muito relacionado
o cuidado paliativo ele deixar de fazer medidas para o paciente. Então, muito se associa a figura do paliativista antigo, aquele paliativista aí já um pensamento mais ultrapassado, que era aquele profissional que, quando ele era chamado, ele ia tirar medidas invasivas do paciente. Então, era o médico que ele iria não entubar no paciente, ele iria não mandar para a UTI, não fazer hemodiálise. Então, ele era o paliativo do não, né? E o paliativo moderno, ele é o paliativo do sim. Ele extravasa essa parte aí, né? E, obviamente, ele deixa de utilizar metodologias que não são recomendadas, né? E hoje a gente vai ter oportunidade de comentar também isso, do tanto que o sistema de saúde usa metodologias não recomendadas para tratar o sofrimento das pessoas e, na verdade, ele aumenta o sofrimento e não reduz mortalidade. Então, o paliativista, ele tem a função de identificar bem uma doença. Então, tendo uma doença, um diagnóstico de uma doença grave, ameaçadora à vida, saber fazer o diagnóstico correto da terminalidade, que é quando essa doença vai fazer com que a pessoa conviva com ela e essa provavelmente vai ser a doença a causa do óbito da pessoa. Isso pode durar muitos anos. Então, a terminalidade, ela tem a ver com o convívio com a doença. Então, como que eu estou convivendo com a doença? E identificar também o fim de vida, né? Ou sinais que mostram a proximidade da morte para os pacientes, que muitas vezes acaba sendo confundido com depressão, com delírio, ou principalmente confundido com intercorrência aguda. Então, a gente tem sinais claros e já muito estudados para cada doença que mostram que aquela doença está em terminalidade, ou seja, o paciente já tem comprometimento funcional, comprometimento nutricional, isso por conta da doença, e ele vai conviver com ela e ela será possivelmente a causa da sua morte. E a gente, assim, também a ciência já estudou muitos sinais relacionados aos últimos semanas e dias de vida e que são também claros para a gente, que a gente deve identificar eles de uma forma muito clara para evitar a confusão diagnóstica nesse final da vida e acabar fazendo terapias não recomendadas para os pacientes, né, nesse formato, né? Então, e acho que muitas pessoas confundem, né, terminalidade com o paciente já num processo mais de final de vida, talvez aquele processo ativo de morte, onde vai envolver sinais e sintomas de avaliação mais técnica mesmo. Então, você pode ter uma doença, né, sem cura, mas que você vai conseguir conviver com ela por muitos e muitos anos. Inclusive, eu queria até que você comentasse que iniciar os cuidados paliativos já no diagnóstico até aumenta o tempo de vida e principalmente a qualidade de vida, mesmo ele convivendo com uma doença sem uma cura, mas ele pode viver bem e por um tempo até maior, se iniciar os cuidados paliativos também, já na fase, às vezes, até do diagnóstico mesmo. Exatamente, né? Para cada vez sai mais estudos sobre isso, né? Mostrando aumento de sobrevida, justamente porque tem também um outro mito, né? Com relação à medicina modificadora, que eu interpreto muito como sendo uma bola de segurança do médico, principalmente, né? A gente tem medos, o médico ele não foi treinado para lidar com a morte, não foi treinado para lidar que a nossa vida tem um fim, e mesmo quando a ciência mostra, às vezes, para ele critérios claros, né, de que aquele paciente vai falecer, como, por exemplo, foi feito naquele estudo do Gold Standard Framework, que eles perguntavam para os médicos se ele se espantaria se esse paciente falecesse no próximo ano. Boa parte dos médicos respondeu ali que não se espantaria se o paciente falecesse naquele ano, e acontecia, a profecia se cumpria. Então, se até sem nenhum critério específico, somente esse feeling do profissional, não se fala só do médico, consegue dar esse diagnóstico, olha, a morte está próxima, por que que esses pacientes que a gente claramente sabe que a morte está próxima, a gente implementa medidas que vão causar sofrimento ao corpo dele, tirar a dignidade, e aí isso eu relaciono também ao sofrimento, que é um sofrimento que nós paliativistas precisamos tratar, que é o sofrimento do colega que não tem informação suficiente e, na hora da dúvida, ele entende que invadir mais o paciente vai contribuir para o aumento de sobrevida dele. E agora os estudos vêm mostrando que não.
né? Então, a implementação do paliativo, quanto mais precoce, você tem mais concordância diagnóstica, as pessoas Uhum. vão sofrer muito menos, vão conviver melhor com a sua doença, ressignificando essa doença em diversos Uhum. sofrimentos que ela traz, e agora mostrando que vão viver mais. Então, como recusar cuidado paliativo se a gente fala que cuidado paliativo é cuidado multiprofissional voltado a reduzir sofrimento, melhorar a autonomia do paciente até o final de sua vida. Quem é que não quer esse cuidado? Quem que não quer, né? Com Pois certeza. é. Mas, Inclusive, um cuidado que não se restringe ao paciente, mas toda a sua família, né? Tratando não só da doença física em si, né? A gente vê pacientes muitas vezes com doenças avançadas, muitas vezes graves, mas que o sofrimento dele não está propriamente na doença. Existem outros sofrimentos que não foram abordados, que não foram tratados. E como cuidados paliativos tem toda essa equipe multidisciplinar envolvida, consegue fazer uma abordagem mais profunda do sofrimento do paciente, que muitas vezes não é só o físico, né? com certeza, a gente parte da doença para ali a gente entender que o dono da doença tem uma história. É importante a gente conhecer bem o paciente, né? Muitas vezes a gente quer se ater a técnicas, né? Eu falo que quando a gente pega a história do paliativos, a gente vai ter uma era mais filosófica, né? Da criação do paliativo moderno, lá com a Cecily Saunders. Depois vem uma era muito de ferramentas. Você vai reparar muito isso, né? A escola norte-americana tem bastante disso, né? Quer se achar tools, né? Então, ferramenta para tudo. Então, a gente tem essa época que é o seguinte, vamos botar tudo numa caixinha? Então, agora é um momento que eu vejo, e o Covid vai mostrar isso, que nem essa primeira visão filosófica vai resolver, e a segunda visão de ter todos os protocolos, das recomendações, aquilo ali também não vai resolver. Porque agora a gente vai ter que misturar essas duas visões com a visão de inovação nossa. Porque senão nós não vamos resolver as questões dentro do Covid, né? E é por isso que os paliativistas estão tendo dificuldade dentro do Covid, de fazer paliativo. Uhum. Então, aproveitando até esse gancho, já que esclareceu, né, uma abordagem inicial do que é realmente o cuidados paliativos e entrando um pouco na pandemia em si, eu queria que você comentasse um pouquinho do seu olhar paliativista sobre a pandemia que a gente está vivendo. Como que você tem encarado tudo isso? Como que está o seu olhar diante de tudo isso que a gente tem vivido? Bom, meu dia a dia tem sido... As atividades do ASAS foram paralisadas, os cursos também do IBCS foram paralisados, e eu aumentei minha carga horária no hospital, então meu dia a dia é ficar aqui em casa sozinho e vou para o hospital. No hospital, a gente tem uma rotina bem forte, né, de atendimentos, e é interessante que a palavra que mais vem, duas palavras que vêm à cabeça. A primeira é assim, muito sofrimento. Então, tem bastante sofrimento envolvido em todos os pontos que a gente comentou aqui, paciente, família e E nós, da aqui? equipe. A segunda é mutável. Então, a doença ela é mutável. Então, por exemplo, é diferente a gente tratar uma dor de uma doença que tem um câncer, por exemplo, que tem uma progressão mais lenta, e de você tratar uma dispneia em que ontem o pulmão era um, hoje é outro pulmão, amanhã é outro. Então, a doença ela é muito mutável e as rotinas elas estão sendo mudadas diariamente. Então, as ideias sólidas, As recomendações que a gente vivia. elas vão toda hora mudando. E desde a forma de botar máscara, recomendações de máscara, e eu vejo que a sociedade também. Por isso que eu falo que, nesse momento, as pessoas que são muito... Que eu falo assim, as pessoas que têm muitas paixões por pessoas, né, em vez de ter paixões por boas ideias, elas vão sofrer muito, porque essas próprias pessoas que estão tendo as ideias e que elas são apaixonadas, essas pessoas estão em grande sofrimento. E elas vão toda hora mudar de ideia. Então fica engraçado isso, né? Porque não existe como agora a gente ser extremista de nenhuma forma, porque na verdade a gente ainda está aprendendo com a doença no Brasil. Então, todos os políticos, todo mundo, eu te garanto que se a gente está preocupado, se sai de máscara, não sai de máscara,
Imagine o cara que está tomando uma decisão, se vai abrir, se não vai abrir, e é comércio, se abre a farmácia. Então, realmente, o que eu vejo é muito sofrimento, portanto, paliativo tem muita demanda para essa a epidemia, e é muito mutável. Então, eu acho que, nesse momento agora, é ter bastante humildade, ter criatividade e ter coragem, porque é aquele ciclo que vai acontecer sempre quando você quer fazer uma coisa diferente. A tendência é quando você tem uma ideia diferente, primeiro é falar que não dá certo. Então, essa é a primeira coisa. Isso aí não dá certo, e pode não dar certo mesmo, porque a gente vai errar muito. Com Só certeza. erra quem faz. Mas só acerta quem faz. Então, a pergunta é quem você quer ser? Você quer ser o cara que fica esperando? Ou você vai ser o cara que vai ter ideias e vai contribuir com a sua Vai agir, vai sociedade? errar, mas provavelmente também pode acertar muito, né? Exatamente. Então, Tem que se se você não expor, né? fugir da ética, eu acho que é a hora de inovar de verdade, de colocar a pele no jogo e de ter coragem de se arriscar, porque as rotinas vão mudar o tempo inteiro. Então, a minha visão geral seria essa. Legal. Assim, aproveitando para falar do sofrimento, das angústias, o paliativista, por mais que tenha toda essa questão humana, tudo, a gente não pode romantizar tanto, né? E isso às vezes a gente vê muito em torno dos cuidados paliativos. Ele precisa também ser muito técnico, né? Ele precisa saber. A gente fala de alívio de dor e sintomas, mas o paliativista ele precisa saber manejar bem esses sintomas. E a gente sabe que a dispneia, por si só, já é um dos grandes desafios, né, no manejo, né, lá propriamente dito. E eu acredito que no Covid vocês estão tendo ainda mais esse desafio. Como que vocês estão fazendo? Como que está sendo aí o manejo dos sintomas de um modo geral, mas principalmente com a dispneia? Tem se discutido mais, nesse caso, a terapia de sedação paliativa? Como que isso está sendo feito do ponto de vista até mais técnico? Legal. O que a gente tem visto mais de sintomas é mesmo a dispneia. Então, em primeiro lugar, é a dispneia. A característica que eu vejo dessa dispneia é que os pacientes eles têm uma expansão pulmonar preservada. Então, quando você olha na fisiopatologia, você vai ter lá os mecanorreceptores, os quimiorreceptores, e eu vejo que essa dispneia está muito associada à própria hipóxia. Os pacientes eles conseguem expandir, então você vê que o paciente ele não altera tanto aí a ausculta. Eu falo pegando um paciente COVID mesmo, né, no pico da doença, A complacência pulmonar ela é ela é relativamente totalmente preservada, exatamente. A não ser que ele vai fazendo outras complicações, mas no geral, e aí em torno do sétimo, oitavo dia, ali até o 15º dia, a gente tem aquele pico, né, de inflamatório, né, que eles chamam de tempestade inflamatória aí desses pacientes, com o risco dos eventos trombóticos também aumentando. Então, quais são as principais características dessa dispneia? Ela é uma dispneia de difícil controle, normalmente chega para a gente com intensidade acima de 7. Muitos pacientes nossos com clearance de creatinina menor do que 50, então aí já é outra dificuldade, porque a gente vai ter que ajustar a dose de opioide se o paciente estiver em fim de vida. E às vezes pensar num medicamento alternativo se o paciente não está em fim de vida, para a gente poder não colocar ele em risco de outra intoxicação. A gente tem pacientes que alguns têm respondido aí com opioide, mas tem bastante paciente que não está respondendo. Esse é relato também de vários colegas meus. Não tem respondido com a morfina, como a gente está acostumado a ver, né? A morfina é o padrão ouro para a dispneia. droga escolha. É um excelente medicamento e assim está tendo dificuldade. Como a doença tem comprometimento renal também, realmente tem que ter muita atenção com a morfina, tanto pelo não ter efeito quanto por poder intoxicar. Ainda a gente vê muita dispneia sendo tratada pelo não paliativista, né? E aí a gente precisa simplificar os protocolos para eles. Então, evitar soluções muito concentradas, por exemplo, da morfina, que pode intoxicar rapidamente o paciente num pronto-socorro, por exemplo.
Uma outra característica eu acredito que tem envolvido uma dispneia total muito forte, então os pacientes estão muito ansiosos, eles estão só medo, né? Medo, tá longe da família. Ficam longe, esse isolamento. Exatamente. Pessoas idosas, alguns pacientes em risco de delírio. Então, quando você utiliza o benzodiazepínico, também pode piorar o rebaixamento de nível de consciência. Então, o que a gente tem percebido precisa de reavaliação frequente, né? A gente recomenda a reavaliação de 3 a 4 horas, com resgates de até 30 minutos para esse paciente. E não respondeu aí com alguns aumentos de dose de morfina, não ficar insistindo em elevar muito a dose da morfina. Associa outros medicamentos. O paciente com midazolam, a gente esperava também uma resposta melhor. Eu acho que precisa ter novos estudos sobre isso também, com relação ao Covid, né? Mas observem que eu não tenho visto, aí a casuística nossa ainda não é grande, mas assim, tem pacientes que não estão respondendo com midazolam e a gente precisa escalonar a dose. E então, eu diria que a taxa de sedação paliativa, ela estaria, se a gente for medir, eu acredito que muitos vão passar por isso, ela talvez esteja maior do que na rotina normal nossa, porque o sintoma refratário, a gente já não respondendo às drogas habituais. Não respondendo drogas habituais. A gente teve alguns pacientes e ainda os pacientes chegando, alguns com dor e dispneia, e aí acabando exigindo doses mais altas de opioide. Eu já vi alguns pacientes chegar com intoxicação opioide também. E alguns pacientes em delírio, e a gente tem dado preferência a alguns medicamentos subcutâneos. Mas a questão muito vai depender do seu serviço, como é que você organiza o número de reavaliações que o paciente pode ter. Então, numa unidade fechada, a gente acaba deixando bomba de infusão mesmo para o paciente, e estamos dobrando o tanto da solução para poder fazer o flush, e agora estamos com a ideia de tentar usar a bomba de PCA para o paciente lúcido. Agora, pessoas que estão em unidades que todos os pacientes é COVID, que o profissional ele já fica com a mesma roupa o dia inteiro. Fica mais fácil reavaliar, né? É mais fácil, então esses aí daria para fazer o tratamento intermitente mesmo com a morfina, não tem problema. Né? Só evitar de ficar fazendo, só prestar atenção na meia-vida, né? Não fazer morfina de 4 em 4 horas EV, por exemplo, para dispneia, para evitar o rebote, né? De não ter o controle do sintoma. Então... E assim, um dos pontos que já é difícil, independente do Covid, são os pacientes que chegam muito sintomáticos, mesmo nos que já são triados, ou seja, já estão em cuidados paliativos, muitos já têm até diretiva antecipada de vontade, enfim. E como vocês têm feito com os pacientes que ainda não estão triados? Muitas vezes chegam pacientes bastante idosos, com várias comorbidades e com o diagnóstico de Covid. Como que tem sido feito essa triagem, essa condução nesses casos? Essa é uma discussão bem importante, porque eu acho que é um dos primeiros papéis aí do paliativista, e lembrar que esse papel é de multiplicador, porque essas triagens, a maioria delas não vão ter um especialista em paliativos na porta, né? Quanto mais longe ela for da porta, melhor. Obviamente, se a gente soubesse agora na sociedade quem são as pessoas que têm critério de terminalidade, facilitaria muito para a gente adiantar a conversa com elas. Mas a recomendação é escolher uma ferramenta mais simples, como a gente tem o SPICT-BR, né, que é uma ferramenta que já está validada na língua portuguesa. Tem o GSF também, mas o SPICT-BR é legal porque ele é só entrar no site e imprimir, qualquer serviço consegue fazer isso. Eu sugeriria deixar realmente os blocos na porta, né? E os pacientes que vierem com o SPICT positivo, significa que eles têm uma chance maior de estarem com um critério de terminalidade da vida. Significa que eles estão convivendo com uma doença ameaçadora à vida. Já. Não quer dizer fim de vida. Dentro deles, vai ter pessoas que têm critérios já mais voltados para o fim de vida.
Então, além de aplicar uma ferramenta simples, que se a gente conseguir identificar fatores de mau prognóstico para cada doença ali na porta, e isso nem sempre vai ser possível, mas seria o ideal, que a gente observasse que um paciente, por exemplo, com uma doença pulmonar obstrutiva crônica, já um paciente Gold D, se a gente observa que ele tem uma quantidade de descompensações muito frequentes, se o paciente com insuficiência cardíaca, com uso de inotrópico recente, se é um paciente hepatopata com várias descompensações, então ele interna com PBE, interna com encefalopatia, se é um paciente de insuficiência renal dialítico, ou paciente que não é candidato a diálise e tem descompensações, problemas frequentes, demências, os pacientes com demência FAST 6 para cima, um paciente que já está também fazendo internações ou atendimento, né, próprio de home care ou de hospice frequente por infecções, e o câncer com performance muito baixo, principalmente o câncer sólidos, com performance de 40 para baixo. Essas pessoas aí certamente não vão ter benefício de terapia intensiva. Elas vão lá, vai sofrer, não deve sobreviver. Então, para direcionar as conversas, não é para fazer quem morre, quem não morre, entendeu? E aí é outro mito. As pessoas acham que o paliativista ele tem uma bola de cristal, que ele olha para o paciente e fala, opa, esse aqui, opa, né? E não é assim. Eu nem queria saber. Se tivesse esse poder para ter, eu nem ia querer ter esse poder, porque, nossa, deve ser muito angustiante. Mas a ideia é que a gente, tendo boa noção dos critérios, a gente possa direcionar as conversas. Então, esse paciente aqui, eu não posso deixar de conversar de jeito nenhum com a família e com ele, se ele tiver condições. Aquele outro grupo, que é o SPICT positivo, mas que não está no fim da vida, também merece ser conversado com um grau de prioridade um degrau abaixo desse. E, por último, a gente ainda tem um grupo de pacientes que são pacientes jovens ou rígidos e que vão entrar com doença grave e, infelizmente, não vão responder, não vou nem dizer ao tratamento. Apesar das medidas. Né? Apesar das medidas, exatamente. E foi interessante... Foi interessante você ter colocado isso, porque teve uma pergunta aqui nos comentários, que foi se você passou em algum momento agora no seu dia a dia, algum conflito ético que envolvia ter que escolher distribuição de recurso. Se você passou em algum momento aí na sua rotina, não, eu vou priorizar esse porque está faltando, não sei, respirador, enfim, isolamento. Se você passou algum conflito desse tipo? Olha, não, ainda não passei diretamente. Então, uma discussão importante, está tendo uma discussão importante dentro da NCP também, vai sair um material bem legal lá de bioética, né? Eu acho o aprendizado aí é o seguinte, né? A gente precisa fazer uma reflexão de que hoje os leitos no Brasil, eles são mal utilizados. Hoje a gente tem muito que você entra, praticamente é uma instituição de longa permanência, né? Você vê ali idosos, né, fazendo tratamento intensivo para prolongando o processo realmente de morte dessas pessoas, né? Tirando a dignidade no final da vida dela. Então, a primeira coisa, a gente tem que começar limpando por aí, pensando, refletindo os critérios de terminalidade dentro de todas as unidades. E segundo, fazendo essa ordem de prioridade que a gente colocou aqui, que ela fica meio que óbvia. Obviamente, numa situação de calamidade, vai ter que se seguir critérios, mas é importante a gente saber que cada instituição vai viver uma calamidade diferente. Então, a gente não pode ter uma regra geral, muito menos a gente pode usar, por exemplo, a idade como um ponto de corte. A gente tem pessoas hoje, que eu gosto de falar assim, pessoa que viveu 98 anos, meu irmão, ele deve ser saudável. 98 anos... Né? Eu não vou com 98, mas assim, ele que viveu 98, né? Aí a gente tem que pensar assim, opa, peraí. E tem pessoas jovens, coronariopata, com insuficiência cardíaca, arteriopata, que realmente tem uma taxa de sobrevivência menor que o idoso. Então, tem muita parcimônia e saber o seguinte, o que nós não vamos poder fazer? Fugir da ética e nem nós vamos poder fugir das recomendações que vão vir em degraus. Vai vir a lei,
depois vai vir o conselho de classe, que vai Exato. ser o conselho federal, e a gente está cobrando o conselho para soltar as resoluções sobre isso. Uhum. E aí depois vai vir a realidade sua. É diferente você discutir calamidade em um hospital de 200 leitos de UTI e você discutir calamidade no hospital com 3 leitos de UTI. Então, primeiro a ética, primeiro a Uhum. lei, depois os conselhos de classe, a ética está em cima de tudo e a gente vai respeitar o que nos foi imposto, sempre com a Uhum. ordem de prioridade, pensando na maior ou menor chance de sobrevivência. E o nosso caso do paliativo, os pacientes já traz esses critérios muito bem estudados pela ciência. Tá bom? E discutidos, né? Discutir. E uma outra questão que eu acho que tem sido um ponto, independente do número de casos de uma instituição, que tem sido a questão da comunicação, tanto do paciente quanto do paciente com a equipe, do paciente principalmente com a sua família. Porque o paciente, até para colocar aqui para o pessoal, o paciente com diagnóstico de suspeita ou confirmado, ele fica isolado. E quem vai ter o contato com esse paciente vai ser o profissional de saúde. E o profissional de saúde tem que estar devidamente paramentado e tudo aquilo mais. Então, esse distanciamento, tanto da equipe que não pode ficar entrando ali toda hora, de qualquer maneira, né, fazendo aquele apoio realmente que a gente é acostumado a fazer lá no dia a dia do hospital, além dele não ter o apoio da equipe não, equipe médica, psicólogo, enfermeiro, ele também precisa ficar distanciado da família. Isso aumenta a angústia, aumenta o sofrimento. Como que vocês têm lidado com isso de uma forma prática, até mesmo com sugestões para gente, para que a gente possa também tentar aplicar aqui de alguma maneira? Aproveitando nossas tecnologias, né, hoje. Não, legal. É interessante isso aí que você falou, porque assim, a comunicação ela é como se fosse talvez uma ponta do iceberg, né? De um iceberg de sofrimento muito grande que está acontecendo, né? E aí, quando tem sofrimento, o que chama muita atenção? Cada pessoa tem uma forma de manifestar esse sofrimento. E a pessoa pode manifestar em formato de medo, de mais tristeza, mas só que a gente tem que estar preparado para uma situação que a gente tem vivido já agora com uma certa frequência, que é a manifestação do sofrimento no formato da raiva. E isso não é incomum nessas situações, e a gente tem que ter muita serenidade nesse momento, porque os ânimos estão exaltados, né? Você vê que grupos de colegas médicos, o ânimo está exaltado, né? Uhum. Imagine o paciente que está lá dentro, a família dele sem ter notícia dele, e o colega que não estava nem acostumado a fazer comunicação de má notícia no normal, presencial, Uhum. agora ele é obrigado a fazer por telefone ou por outros meios. Então, algumas sugestões práticas que eu vou deixar. Logo que começou a pandemia, a gente se preocupou muito com essa questão da comunicação. Então, a professora Maria Júlia, eu, o Sedotti, a Milena Câmara e a Sara Gomes, a gente resolveu estudar isso para ver se tinha alguma coisa na literatura. Não tinha nada específico na literatura, então a gente resolveu criar algumas recomendações baseado em manejo de crises grandes. Então a gente pegou experiências aí do furacão Katrina, de Fukushima, somado com técnicas de comunicação que já estão validadas. Então a gente criou esse documento, né? Depois quem quiser pode baixar gratuitamente, está lá, tá no site do IBCS. Agora já são 5 ou 6 documentos, né? Que a gente já fez um geral de comunicação. Fizemos o da comunicação de reunião de família, aviso de grave, comunicação de óbito, visita virtual de vídeo, visita virtual de áudio. Aí eu vou falar um pouquinho desses aí, que eu acho que são os principais. Primeiro ponto todo paciente que você atender com coronavírus que está internado, você já tem que lembrar que ele é grave, né? Só internos Só graves, então interno ele é grave. grave. De UTI mais ainda. Então, todos eles, eu acho que merece a família receber uma abordagem, uma reunião de família. E aí a gente tem feito isso por vídeo.
E não tem desculpa, né? O pessoal falou assim, mas um dia eu perguntou assim, mas o robô é muito caro, né? Vamos ter um robô. Mas assim, gente, tem celular, todo mundo tem um celular velho parado em casa. Eu mesmo estava olhando ali, tem um ali que eu já vou levar para lá. Tem um celularzinho parado em casa, organiza na instituição uma boa internet. É isso que a gente vai precisar. Uhum. A gente tem feito pelo WhatsApp, tem que tomar alguns cuidados. O primeiro cuidado é jamais ficar trocando mensagem no WhatsApp com os familiares. Lembra que aquilo ali não é o seu WhatsApp e aquele telefone ele é um número genérico da instituição, não troca mensagens, né? Segundo, Uhum. deixar claro as regras de sigilo, né, para que o familiar não possa reproduzir aquele material, gravar aquele material, qualquer imagem que tá ali é só propriedade do hospital, né, deixar isso bem claro. Uhum. Um outro cuidado é bloquear o número das pessoas logo após terminar a chamada. Então entra lá no WhatsApp, bloqueia a pessoa. Não é porque você fez a inimizade com ela, mas é só porque senão a pessoa ela entende que é um canal de comunicação, não é um canal direto. A A qualquer enfermaria hora, qualquer... não é. Tem que ter um número para isso, não pode ser esse. Senão você Uhum. fica doido. Você está aqui conversando com a família, a outra vem e faz outra ligação. Uhum. Então, outra coisa, por que a gente usou o WhatsApp, né? Inclusive, eu fiz uma pesquisa sobre isso. É um aplicativo que é amplamente divulgado no Brasil. Uhum. E mesmo pessoas bem mais simples têm o WhatsApp, entendeu? É o Uhum. Zap Zap. É o Então, as Zap Zap. pessoas sabem que é o Zap Zap e o celular com câmera. Isso aí o povo tem. Tem. E mesmo se o idoso não tem, alguém que está com ele tem, e aí dá um jeito. É o sobrinho, é o neto. E aí a gente combina de juntar quem são os principais cuidadores, e aí esse é um outro ponto. Não deixe de Uhum. identificar o principal cuidador. Chega paciente, às vezes, que aí, não, a gente já conversou com a família. Ah, é? Então, beleza. Quem que você conversou? Não, a gente conversou com o primo do cunhado, né? A gente conversou com um amigo da família, a gente conversou com... Então, assim, a conversa tem que ser com o principal cuidador presente. Aí pode ter outros junto, pode, não tem problema. Uhum. A gente usa um suportezinho, bota um suportezinho daqueles do camelô mesmo, coloca ali e Uhum. vai, né? Obviamente que se você ganhar um tablet, parabéns para sua Melhor instituição. aí. Se você conseguir um cabo e projetar a imagem numa TV ou num monitor maior, parabéns para sua instituição. Se você pegar aquelas caixinhas de Bluetooth pequena e ligar para aumentar para a sua equipe estar aqui, ouvir a voz da família melhor, parabéns também. Então todo mundo consegue fazer uma vaquinha e fazer isso. A reunião de família segue com o protocolo normal. Lá no material tem os 8 passos. Uhum. E não esquecer de registrar no prontuário com detalhes. Então, registrou lá no prontuário com detalhes. Então, todos os pacientes que internam, eu recomendo que façam uma reunião de família para explicar a gravidade na linguagem nossa, né, dos profissionais. E tem que ser quem está cuidando. Depois a gente tem um aviso de grave, porque tem pacientes que pioram rápido. Principalmente, eu dei o exemplo da dispneia. Você tem um paciente que está tentando controlar a dispneia dele ao longo do dia inteiro. No final do dia, você está reavaliando de 3 em 3 horas, toda hora fazendo resgate de 30 minutos. O paciente não respondeu, está caminhando para uma sedação paliativa, precisa de uma nova abordagem. Então, a Uhum. gente faz essa comunicação novamente por vídeo, explica com a linguagem simples e se coloca à disposição. A mesma coisa serve para a notícia de óbito, né? Então, a notícia de óbito, por que a gente resolveu fazer um fluxograma? Porque as pessoas acham assim, não, como é óbito agudo, não tem muita escuta, né? Mas a gente até discute isso no CDS já. Tem que ter uma Uhum. escuta mínima, né? O que os médicos explicaram para vocês? Como é que a senhora vem acompanhando o processo dele? A pessoa explicou e aí ser honesto, sincero, falar que infelizmente, né, ele faleceu nesse momento Uhum. e acionar a rede de apoio, que é uma coisa também que a gente sempre discutia no CDS. Então, a pessoa que recebe uma notícia da morte, será que ela está preparada para fazer todos os trâmites de Todos os funerária, trâmites, ainda né? mais Burocráticos e tudo mais. do jeito que está, né? Que é cheio de restrição, que uns Uhum. vai para o SVO, aí o corpo não pode, aí não pode abrir o caixão. Então,
tem que perguntar, e quem é de vocês que pode dar uma ajuda para a gente resolver a parte dos documentos? Aí a pessoa vai falar, explicar e a gente vai dali para Dá o frente. Então, segmento. são algumas dicas lá do óbito. E aí vem as duas formas de visita, né? A visita virtual por vídeo, ela é fazer essa mesma chamada aqui que a gente está fazendo na frente do paciente com a família. Então, a pessoa vai segurar ali o tablet na frente ou o celular na frente do familiar e fazer a chamada de vídeo com o paciente. Então, tem que paramentar, dá para passar um papel filme no celular, então, por isso que é bom o celular velho mesmo, vai passar papel filme, vai passar álcool depois, e aí dá-se um jeito. Onde que tem isso? A gente que tem que ir criando. Então, fazer isso, a gente só fala que a recomendação é para fazer mais essas visitas de vídeo quando o paciente tem condições de conversar. Prestar atenção, se o paciente estiver muito sintomático, talvez a família não esteja preparada para ver visualizar. Então, e outra, se o paciente estiver em coma, a gente tem que ter uma parcimônia para a gente evitar, assim, bota o paciente em coma e a família numa chamada de vídeo. Dá para fazer? Dá. Tenha bastante atenção, mas o ideal é que o paciente de comunicação tem capacidade verbal, faz vídeo. Quem não tem capacidade verbal, recebe uma mensagem de áudio. E aí, como é que nós estamos fazendo? Todo dia, e aí eu vou falar por último do boletim, mas depois do boletim, a gente já fala assim, e agora vocês podem mandar a mensagem que vocês querem passar para ele, e nós vamos garantir para vocês que nós vamos cuidar dele com muito carinho, nós vamos cuidar do sofrimento dele, e diariamente ele vai receber no ouvido dele as mensagens de vocês. Bom, e aí dá para pegar a caixinha do Bluetooth, que fica melhor o áudio. Tá? Isso aí a gente vai descobrindo também, que esses áudios desse celular muito ruim não é muito bom. Então, mas assim, é muito bonito. Vivenciar essas situações é bem emocionante. As pessoas mandam as mensagens, mandam músicas, né? Falam muito de espiritualidade, falam muito de religiosidade, e aí varia diversos tons, né? Tem tons de esperança, tons de dizer o quanto gosta, e tem tons do milagre, né, que a gente conhece bem, dependendo do tipo de religião, e tem os tons da despedida, né? Então, é bem triste, assim, mas também é muito bom ver, você vê um paciente, às vezes, que está com sintoma, e está um pouco agitado e tal, e aí, de repente, a voz da filha, a voz da netinha no ouvido, ele vai ficando mais calmo, e aí a gente está, de uma certa forma, tratando o sintoma total do paciente também, né, dessa forma, e aí faz isso com a pessoa mesmo carregando. Quando você tem o robô, aí o robô ele entra no quarto, no lugar da pessoa. O que ganha com isso? Aí ele economiza EPI, da equipe e dá privacidade para o paciente. Porque se a gente fica ali, o paciente... Imagine uma mensagem, né? A pessoa manda mensagem e aí o cara tá aqui escutando minhas mensagens. Às vezes ele não consegue nem se emocionar, nem se soltar, porque fica constrangido. E tem paciente que alguns pacientes mais antigos, principalmente, não são mais durões, não quer mostrar, não quer chorar. Exatamente. E você não sabe o que é a mensagem. O cara pode falar, rapaz, ou é intimidade, é um casal. Então, assim, mas é o que nós temos hoje, né? Aí eu já pensei até assim, falei assim, olha, se dá para botar uma caixinha de Bluetooth numa vara de pescar e entra só a vara de pescar lá no ouvido do... Dá um jeito, né? Criatividade e o que é importante é lembrar que, assim, tem que escalar. Não adianta você fazer um para botar na revista Veja. Né? Aí, meu irmão, aí você vai fazer um... No começo lá teve vários, né, saindo... Exato. É legal, beleza, é legal. Incentiva, inspira, né? Eu quero saber se vocês estão fazendo todos os dias para todos os pacientes. Todos os pacientes. É ralar, entendeu? Não é para mídia, né? É para realmente ajudar quem está ali em sofrimento. E você falou várias maneiras de ajudar. É áudio, é WhatsApp,
Então, assim, isso tá ali na nossa mão. Basta a gente parar um tempinho, organizar quem que vai ser o responsável, quem que vai entrar, quem que vai fazer, para que realmente isso chegue lá para o paciente que está realmente no sofrimento. E esse isolamento, eu acho que piora qualquer doença, né? Acho que ficar longe da família, longe da equipe, porque às vezes, por mais que sua família vai vir uma vez por dia na UTI, mas só de você chamar e a equipe prontamente estar ali do seu lado, isso, querendo ou não, faz bastante diferença. E no Covid a gente não tem, não é porque a equipe não quer, mas a gente não pode também se expor, até mesmo pensando em racionalizar os EPIs de uma maneira mais adequada. É isso E mesmo. sobre o boletim, como você ia comentar? Então, assim, o boletim é interessante o seguinte, já vi colegas, inclusive nesse material nosso, tem um e-mail, né? E aí a gente deixou lá assim, comunicando melhor na crise. Aí as pessoas que estão implantando os protocolos nossos, a gente pede que manda sempre um e-mail para a gente acompanhar, porque vai mudando. E a gente vai mandando as atualizações. E aí tem pessoas que montaram um comitê fora do hospital. O que eles fizeram? Eles montaram um comitê fora do hospital para dar boletim. E aí o que acontece? Não foi boa a experiência, porque aí a família vai ter dúvidas, a família está sofrendo. E aí quando começa a entrar em dúvidas mais técnicas, o que acontece? Aí o colega não sabe, porque não é ele que está vendo o paciente. Então a recomendação que a gente deixa, assim, o ideal, né, nem sempre dá para fazer o ideal. O ideal é quem está vendo o paciente passar o boletim. Então, e o ideal é fazer por vídeo. Pode parecer que não, mas dá para ter um pouco de olho no olho quando é no vídeo. Agora, no telefone é zero, né? Então, no vídeo dá para ter mais de uma pessoa do outro lado. Tem famílias mais simples, às vezes, que mesmo a gente tenta simplificar ao máximo, mas assim, tem aquele telefone sem fio, né? Você explica o nariz do porco e depois o outro explica e já era tomada, né? Então, Bem então fala, vamos juntar todo mundo então aí, que aí nós já vamos conversar de uma vez. E aí no boletim a gente estima em torno de uns 5 a 10 minutos para fazer aquele diário, né? Além da visita virtual, para todos os pacientes que já fez reunião de família, eu acho que tem que fazer reunião de família. Que legal. Muito E bom, muito registrar no bom. prontuário. Tudo que faz, registra no prontuário. É extremamente Visita importante. virtual, você vai lá, bota uma linha no prontuário, foi feita uma visita virtual. É bom. Tudo que foi discutido, decidido, né? Não pode deixar de registrar. Bom, nosso tempo aqui está acabando, que nossa live tem um tempo, né? E Douglas, assim, tem nem palavras para agradecer. Conteúdo, né? Suas experiências, suas dicas, realmente, assim, fazem toda a diferença. Já estou cheio de ideias aqui para nossa comunicação lá dentro do hospital. Eu lembro muito bem do módulo de comunicação difícil e muitas partes que eram citadas lá eu me identifiquei muito, principalmente aquele da família difícil. Ai, ó, essa família é difícil, essa eu não esqueço. E eu tento me policiar ao máximo para nunca mais usar esse termo. Sempre tentar ver que ela não é difícil, ela está num momento muito delicado da vida dela. E esse aprendizado, mais um aprendizado seu que eu levei para a minha vida e para o meu dia a dia. Então, eu quero realmente agradecer de coração por você ter se disponibilizado, para você ter compartilhado aqui seu conhecimento, suas experiências. E aí, vou deixar você finalizar aí com alguma mensagem aí para a gente. Tá bom, muito obrigado, Soraya, de novo. Eu gostei da experiência de live. Aí Gostou? Fica aparecendo. Falei, dói menos do que parece. E o povo, tudo que a gente conhece, né? Aparecendo. Você viu as meninas aí, as residentes? Fanávia. Eu só não vou falar para todo mundo aí para a gente marcar um encontro, porque não pode, porque está em isolamento. Mas eu queria deixar uma mensagem para vocês assim, gente, não vai ser fácil, né? Mas se fosse fácil, qualquer um fazia, né? E vocês que estão aí, certamente que o cara vai ficar aqui quinta-feira à noite ouvindo aula, é porque não é qualquer um. Não Então, é qualquer um, né? qualquer um fazia, mas aqui que eu estou vendo não é qualquer um. Então, eu desejo muita força para todos.
Se precisarem de ajuda, gritem, nós vamos estar aqui por perto. Né? Esse momento não está sendo de maneira nenhuma fácil, mas e aí? O que você vai fazer com isso? Né? Você vai ser o cara que... É aquilo que eu já falei, né? Então a gente vai ficar remoendo esse medo? Não, a gente vai para cima e a gente vai fazer o nosso melhor. Né? E essas coisas, de uma certa forma, quando eu chego, eu vejo um oftalmologista atendendo na ponta, um Nossa. radiologista atendendo, a gente descobre que no final é tudo a mesma profissão mesmo. Nós Uhum. todos somos profissionais de saúde e aí resgata o propósito, que é aquilo que a gente faz para o outro e que faz bem para a gente. Porque se fosse só para ser bom para a gente já tinha desistido, viu? Pode ter certeza. Com Então, certeza. O propósito é maior, né? O propósito, com certeza, é maior. Bom, mais uma vez quero agradecer a todos que participaram aqui com os comentários, todo o carinho de vocês e mais uma vez obrigada, Douglas, e espero que em breve a gente possa realmente se reunir, né, novamente. Obrigada, viu? Boa noite, pessoal. Beijo.